Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de proteção ambiental no curso técnico em segurança do trabalho. Meu nome é Hamilton Charlo e eu vou ser o professor de vocês nessa disciplina. Bom, muitos de vocês devem estar se perguntando por que estudar proteção ambiental num curso de segurança do trabalho. As razões são muitas, e como vocês têm visto, há uma necessidade muito grande de reduzir os impactos ambientais e utilizar os recursos naturais de forma consciente, e sustentável. Muitas vezes nós vemos um uso indiscriminado dos recursos naturais e uma degradação, muito intensa do meio ambiente. E diante disso, há a necessidade da manutenção dos ecossistemas, conservando os elementos básicos do ambiente, como o ar, a água, o solo e a biomassa. Por quê? Porque a vida de todos está diretamente ligada a esses fatores. Tá? Então é nosso dever, contribuir para a manutenção desses ecossistemas. Aí vocês podem se perguntar, mas por quê, no curso de segurança do trabalho? O técnico de segurança do trabalho ele é um líder, de certa forma é um líder de equipes. Então, cabe a cada um de vocês, atuando como técnico em segurança do trabalho, zelar, pela redução de impactos ambientais, seja a diminuição de lixo ou o descarte correto de resíduos líquidos, sólidos, e bem como a conscientização das pessoas que estiverem diretamente ligadas a vocês. Bom, então os objetivos da nossa disciplina serão proporcionar conhecimentos básicos sobre o meio ambiente, orientar sobre o uso racional dos recursos naturais, promovendo um desenvolvimento sustentável, desenvolver a capacidade de avaliação, seja diagnóstico ou prognóstico das ações do homem no meio ambiente e orientar sobre as interferências ao meio ambiente, de forma que a gente garanta maior segurança do trabalho e, consequentemente, qualidade de vida dos trabalhadores. Nós temos visto aí muitas cidades com falta de água, de energia, e isso acaba prejudicando a vida dos trabalhadores. Então é de suma importância, a união de todos para esse fim. Bom, essa preocupação com a proteção ambiental, ela já é relativamente antiga. Antiga do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Tá? Então, ela teve início com uma conferência da Organização das Nações Unidas, sobre meio ambiente, e foi um marco mundial no controle da minimização de impactos ambientais. E a conferência de 1972 da ONU em Estocolmo foi o pontapé inicial para essa preocupação mundial de proteção ambiental. Depois disso, tiveram dezenas de outras reuniões da ONU e de outras entidades, todas voltadas para a proteção ambiental. Mas o fato é que desde 72 percebeu-se que os ecossistemas estavam ficando degradados, muitos dos recursos naturais estavam ficando limitados, então necessitava-se de fazer alguma coisa para protegê-los. E hoje, cada vez mais, nós precisamos nos preocupar com a proteção ambiental e a utilização racional dos recursos naturais. Bom, então, nós temos visto, todo dia na mídia, os graves problemas de poluição nas cidades, quando chove, o lixo acumulado provoca enchentes. E isso leva não só a uma degradação ambiental, mas também uma degradação social, visto que a vida de muitas pessoas tem sido afetada negativamente pela falta, ou mau uso dos recursos naturais. Então, a conservação e a proteção do meio ambiente ela é uma pauta obrigatória hoje dentro da sociedade, seja dentro da indústria, seja no comércio, seja em instituições de ensino. Então, como a sociedade um todo
né, ela tem que ser obrigatória. Então, é dever de todos se preocuparem com o meio ambiente. E cada vez mais, visto que os recursos naturais são finitos, né, e a população ela tem crescido cada vez mais. Então, o meio ambiente ele é o centro de tudo, é o centro das nossas vidas. Nós dependemos dos elementos naturais para sobrevivermos, né? Então nós temos que buscar o quê? Um desenvolvimento sustentável. E para isso é necessário a participação de todos, né, através da educação ambiental, promovendo um sistema de desenvolvimento sustentável que garanta, né, a vitalidade do meio ambiente. Então esses vão ser assim basicamente os assuntos que nós vamos tratar na nossa disciplina, né, ao longo dos nossos encontros. Mas é muito importante, né, que a gente saiba dosar as coisas. Nós precisamos promover o desenvolvimento, né, do local de trabalho de cada um, dentro da sociedade em que vivemos, mas sem que ocorra a degradação ambiental. Então nós precisamos proteger o meio ambiente. E isso está como se fosse uma balança, né? Geralmente, quanto maior o desenvolvimento, né, maior a degradação e o limite dos recursos naturais. Bom, então aqui nós temos um esquema, né, que mostra a evolução conceitual, né, sobre a proteção ambiental. Então, na década de 60, o esgoto ele era lançado a céu aberto, por exemplo. Então, teve estratégias, né, governamentais para promover o saneamento básico, que hoje é relativamente bom em todas as cidades do país, né? Ainda nós temos algumas cidades ou áreas de grandes cidades com problemas de saneamento, mas no geral, como essa é uma estratégia que já começou em 60, né, no geral já temos um bom saneamento. Depois houve a preocupação do controle da poluição, né, das indústrias, a partir de 70, o que continua até hoje. Depois, na década de 90, 80, 90, o planejamento e a gestão ambiental, porque o desmatamento estava sendo muito grande, né, o uso indiscriminado de recursos hídricos, o lançamento de resíduos tanto líquidos quanto sólidos, lixo, na natureza. Então, veio aumentando, né, essa preocupação, e isso tem que ser o dever de todos, por isso que o componente social ele é muito importante. Tá? Não podemos só levar em conta o componente econômico, né? Embora hoje há uma preocupação muito grande com a imagem da empresa, né? As empresas que fazem uma gestão ambiental, um planejamento ambiental, elas são melhores conceituadas no mercado. Tá? Então, torna-se até uma estratégia de marketing da empresa. Bom, mas para o bom desenvolvimento da nossa disciplina, nós vamos ter nos próximos encontros assuntos mais específicos. É importante conhecermos alguns conceitos básicos na área de proteção ambiental ou conservação ambiental. Tá? Então, é importante sabermos, por exemplo, o que é meio ambiente, né? De acordo com a ISO 14001, meio ambiente é a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo o ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas interrelações. Então, o meio ambiente ele é tudo, né? Ele vai desde os recursos naturais até os seres humanos. Então é importante que no ambiente de trabalho de cada um de vocês, vocês consigam promover um meio ambiente adequado para as condições de trabalho, né, bem como a conscientização das pessoas para esse fim. Tá? Hoje, basicamente, todas as empresas ou as boas empresas estão de acordo com a ISO 14001, né? Então nós temos que promover boa qualidade de meio ambiente na empresa. Bom, então como eu falei para vocês, nos outros encontros nós vamos tratar de alguns assuntos
que depende de alguns conceitos básicos, né? Então, por exemplo, o que é biosfera? É onde tem vida, né? E ela é composta pela hidrosfera, atmosfera e litosfera. O que seriam os recursos naturais? São todos os recursos disponíveis na natureza, e eles são divididos em não renováveis, que nós temos os minerais energéticos, os combustíveis fósseis, urânio, né, de onde nós extraímos desses combustíveis, o petróleo, né, que é a base do diesel, da gasolina, que nossas vidas hoje dependem muito disso. Os minerais não energéticos, cálcio, fósforo, dentre outros, e os renováveis, que são as biomassas, né, a produção de plantas, que de certa forma estão ligados aos minerais não energéticos, né, porque as plantas elas dependem de minerais para sua produção. E também são recursos naturais renováveis, o ar, a água e etc. Embora sejam naturais e renováveis, nós temos a obrigação de preservá-los, porque o ar, uma vez que o ar e a água está poluída ou comprometido, há um comprometimento da qualidade de vida dos seres humanos. Muito bem. Opa. E o que seria ecologia? Ecologia é o estudo das condições, né, de existência dos seres vivos e as interações entre eles e o meio. Tá? Então seriam todas as condições necessárias para a existência dos seres vivos, tá? E as interações que vão ocorrer entre esses seres. O habitat é o local ou espaço onde os organismos vivem. Então, depende, né, do ser vivo, ele tem um determinado habitat específico. Então, o habitat ele é definido como o local onde aquele organismo vive. O nicho é um conjunto de atividades exercidas por um organismo, né? População é um conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que vive em uma mesma área. E a amostra é uma parte representativa da população. Então esses são alguns termos que nós vamos ver nas próximas aulas que são importantes para vocês entenderem os conteúdos. Bom, e os nutrientes? Os nutrientes são elementos essenciais à vida. Tá? Nós temos dezenas de nutrientes que estão essenciais à vida. E eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes eles são exigidos em maior quantidade do que os micronutrientes. O que não significa que eles são mais importantes. Todos têm a mesma importância, embora uns sejam exigidos em maior quantidade. Na área agrícola, né, os macronutrientes que são necessários à produção das plantas e que a nossa vida depende da produção das plantas, eles são nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio e enxofre. Então esses são os macronutrientes. E os micronutrientes são boro, cloro, ferro, manganês, zinco, molibdênio e cloro. Então esses são os macro e micronutrientes que nós dependemos indiretamente, né, devido às plantas. Bom, uma outra coisa muito importante de nós conhecermos é a diferença entre risco ambiental, aspecto ambiental e impacto ambiental. Então nós vamos ver agora o que são cada um deles. Então esses são os conceitos de acordo com a ISO 14001, né, e ela define aspecto ambiental como o elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. Então é qualquer atividade, produto ou serviço que pode interagir, modificando ou não o meio ambiente. Tá? Então esse é um aspecto ambiental. E o que é o risco ambiental?
Risco ambiental é a possibilidade de qualquer fenômeno ou dinâmica que possa ameaçar o equilíbrio do meio ambiente, né? Ele está intimamente ligado ao potencial de danos que ele pode representar para as populações e para o meio ambiente. Então, existe uma classificação desse risco ambiental e eles podem ser eventos naturais não influenciados pela ação humana, ou seja, quando independe da ação humana, eventos naturais influenciados pela ação humana e eventos gerados pela ação humana, ou seja, aqueles que é o próprio homem que vai e modifica o ambiente. Impacto ambiental, né, é qualquer modificação, ou seja, é quando já houve a modificação no meio ambiente. Pode ser adversa ou benéfica, que resulta no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Tá? Então, essa é a definição de acordo com a ISO 14001 de impacto ambiental. Bom, uma outra coisa que nós temos que entender são as associações biológicas. De certa forma, nós estamos associados ao meio ambiente. Então, as associações biológicas elas podem ser epifitismo, parasitismo ou simbiose. O epifitismo é quando um ser vivo ele está intimamente ligado ao outro sem que ocorra prejuízo a esse indivíduo, mas onde só um se beneficia. O parasitismo é quando dois seres vivos estão intimamente ligados, sendo que um é beneficiado e o outro ele é prejudicado. E a simbiose é quando dois indivíduos, dois seres vivos, estão intimamente ligados, através de uma associação biológica, onde ambos têm benefícios. Bom, então, o que são os ecossistemas? Os ecossistemas são unidades funcionais ecológicas constituídas por organismos autotrófos e heterotrófos que realizam todas as transformações usando a energia disponível até a sua restituição. Então nós temos os seres vivos, eles estão intimamente ligados em uma cadeia, em processos que compõem o ecossistema. Então nós temos os seres vivos produtores, que basicamente são as plantas. Depois nós temos os consumidores, que são os animais herbívoros e carnívoros. Os decompositores, que geralmente são fungos e bactérias. E os seres abióticos. Então, na natureza, nós temos o ciclo natural da biosfera. Nós temos os recursos naturais que são disponíveis. Com a utilização desses recursos naturais, há a geração de resíduos que muitas vezes provocam a poluição do meio ambiente. E essa poluição tem uma influência sobre a população, que por sua vez tem utilizado cada vez mais os recursos naturais e consequentemente gerado mais poluição. Então o ciclo da biosfera está nesse momento, nesse patamar. Porém, está muito interligado e cabe a nós atuarmos na utilização adequada dos recursos naturais. Bom, hoje a população mundial ela tem entre 6,5 bilhões a 7 bilhões de pessoas. Então, com esse aumento da população, houve um aumento do uso dos recursos naturais e, consequentemente, a geração de resíduos, aumentando a poluição ambiental. Então, cada vez mais existe o problema social e de saúde relacionado à poluição ambiental. Então, cabe a nós preservarmos o meio ambiente. Nós vamos ver durante o curso quais ações a gente pode utilizar para a preservação do meio ambiente.
Bom, e o que então é poluição? Nós já falamos várias vezes sobre poluição. E o que seria poluição? Poluição é a introdução de substâncias potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, tornando-o inadequado para os seres vivos. Então, é qualquer substância que pode ser potencialmente prejudicial ao meio ambiente, né, e que, consequentemente, vai ter uma influência na vida dos seres vivos. Então, os tipos de poluição. Existe a poluição hídrica, né, ou seja, da água, né, a poluição do solo, a poluição atmosférica, a poluição térmica, a sonora e a acidental. Então, esses são os tipos de poluição. A poluição atmosférica, ela pode ser proveniente de fontes naturais, ou seja, aquelas que acontecem naturalmente, provocadas por vulcões, incêndios florestais, decomposição da matéria orgânica, né, e pelo processo de desnitrificação. Ou, né, pelas fontes antrópicas, ou seja, as causadas pelo homem, que nós temos, como por exemplo, a indústria, o transporte, a queima de vegetais, a queima de combustíveis, de lixo, aplicação de agrotóxicos, decomposição de matéria orgânica, dentre outros. Então essas são fontes de poluição causada pelo homem. Então a atmosfera, né, a composição da atmosfera, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros elementos, né? E na respiração nós consumimos 12 metros cúbicos por dia, cada pessoa de oxigênio. Então, com fontes poluidoras do ar, nós temos as estacionárias, que são as indústrias, e que o técnico de segurança do trabalho tem que estar atento à poluição que essa indústria está emitindo ao meio ambiente, e os veículos, os automóveis, né, que são grandes fontes poluidoras do ar. Então, cada vez mais nós temos que incentivar também o uso de transporte público para que haja uma menor contaminação do ar por resíduos poluidores. A aplicação de agrotóxicos é outra fonte de poluição do ar bastante importante. E essa poluição ela tem alguns efeitos que podem ser locais na própria fábrica, né, regionais, como por exemplo da aplicação de agrotóxicos. Então nós temos algumas regiões que são mais afetadas por conta da aptidão agrícola dessa região, e o que é mais grave, né, que é o efeito global, ou seja, o efeito estufa, onde nós temos notado cada vez mais um aumento da temperatura global. E com isso, né, tem ocorrido o degelo de geleiras e, consequentemente, o aumento do nível do mar. E isso traz uma série de transtornos, né, e consequências para a vida humana. Cada vez mais aumenta-se o número de casos de câncer de pele, né, por conta desse aumento da temperatura global, da diminuição da camada de ozônio, né, que consequentemente há um filtro menor dos raios ultravioletas que provocam o câncer de pele. Então, traz efeitos negativos para a vida de todos. Bom, então nós temos uma série de poluentes, né, monóxido de carbono, né, que tem origem nos automóveis de combustão e causa danos respiratórios e corrosão das vias respiratórias. O dióxido de enxofre, né, que também é causado pela queima de combustíveis e traz como consequência chuvas ácidas, que muitas vezes limitam a produção agrícola e destroem, né, mais facilmente prédios e automóveis. O óxido de nitrogênio também é causado pela queima de combustível e provoca também chuva ácida. Hidrocarbonetos, também causado pela queima de combustíveis e produz oxidantes.
Os próprios oxidantes, que têm origem na reação de oxigênio com o hidrocarboneto, que ele promove uma irritação de olhos e de pulmão. Material particulado, né, proveniente da queima de combustíveis, reduz bastante a visibilidade e provoca sujeira. E o dióxido de carbono, que tem origem na queima de combustível e de biomassa e provoca o efeito estufa. Bom, aqui nesse slide é muito importante vocês estarem atentos, porque dentro da própria estufa, da própria indústria, nós temos algumas atividades que dependem da queima de combustível ou da reação de alguns produtos. E isso pode trazer danos à saúde e à vida do trabalhador dentro da própria empresa. Então vocês têm que estar muito atentos às atividades da empresa e, consequentemente, aos possíveis poluentes atmosféricos, porque muitas vezes o funcionário ele está num recinto fechado, né, com queima de combustíveis e com um nível de poluição do ar muito alto, né, e que pode trazer alguns problemas de saúde, principalmente de olhos e de pulmão e das vias respiratórias. Então vocês têm que estar bastante atentos a isso. Algumas consequências da poluição atmosférica. Nós temos o efeito estufa, né, que é o aumento da temperatura, e com isso nós temos uma incidência maior de pragas, insetos e doenças, maior degelo, né, das geleiras. Com isso, como eu já disse para vocês, um maior número de inundações, e isso provoca custos, né, para governos e pessoas da sociedade, onde essas inundações ocorrem. A chuva ácida, né, ela altera a composição química do solo e da água, né, danifica plantações e edificações, né, monumentos. Carros também são muito afetados por chuva ácida. E o efeito estufa também promove um aumento de doenças. Bom, então o controle da poluição atmosférica, né, ele primeiramente passa pela educação, né, pela educação ambiental, através da divulgação da legislação ambiental. Então, e vocês, como técnicos em segurança do trabalho, têm que estar atentos, né, têm que promover estratégias de educação ambiental junto ao grupo de vocês. Passa pela orientação técnica, né, tanto de métodos quanto de equipamentos que podem diminuir ou controlar a poluição ambiental. Depende também da fiscalização periódica, então é necessário fiscalizar para verificar se não está ocorrendo a poluição. E, caso esteja, né, que se tenha uma punição. Muitas vezes as empresas, as indústrias, elas só se readequam à legislação ambiental mediante a uma punição exemplar. A gente chama exemplar porque essas punições elas são às vezes muito altas, né? São valores muito altos que são cobrados. Bom, então o controle da poluição atmosférica, né, ele pode ser feito principalmente pelo aumento da cobertura florestal, porque as árvores elas sequestram CO2, né? No processo de fotossíntese, as plantas, né, as árvores, elas capturam CO2 da atmosfera, né, liberando oxigênio, então há uma melhoria da qualidade do ar. E através do cumprimento da legislação do Código Florestal, que prevê, né, a manutenção ou criação de matas ciliares, matas de proteção de nascentes, a manutenção de reserva legal, a proteção de áreas de encostas. Então muitas vezes a gente vê morros, né, que são desmatados, então eles têm que ser cobertos por florestas. Áreas de grandes altitudes, né, manter a preservação da cobertura florestal, e as áreas de proteção permanente. Então todas essas áreas devem ser cobertas por floresta. E o controle da poluição do ar, ele também pode ser
avaliado e controlado através da instalação de equipamentos de controle de poluição, né, nas fábricas ou indústrias, o uso de tecnologias mais limpas. Então essa é uma preocupação muito grande, e o pessoal da indústria tem tentado, na medida do possível, utilizar tecnologias mais limpas nos processos de produção, mas nem sempre é muito fácil mudar toda uma rota tecnológica da produção industrial, né? Envolve um aporte financeiro de recursos muito alto. O uso de catalisadores em automóveis, isso ajuda bastante, né? O controle da poluição ambiental. O monitoramento, né? Que seriam as inspeções periódicas. A substituição de alguns produtos químicos, né? Perigosos. E evitar modificações ambientais poluidoras. Então, alguns equipamentos podem ser utilizados, né, para o controle da poluição ambiental. Então, para o controle de material particulado, nós temos as câmaras de sedimentação, os ciclones e multiciclones, alguns filtros, lavadores e precipitadores. Então esses são alguns equipamentos, né, que nós vamos citar alguns nas próximas aulas, que podem ser utilizados no controle de material particulado. Depois nós temos também os equipamentos para controle de gases e vapores. Nós temos os absorvedores, os adsorvedores, os incineradores, os condensadores, que são alguns dos materiais que a gente utiliza para o controle de gases e vapores. Muito bem, não se preocupem, porque isso nós vamos ver ao longo do curso. Então essa é apenas uma aula introdutória sobre o tema, e nas próximas aulas nós vamos ver esses conteúdos, né, e aprender a como manejar, né, dentro da atividade do técnico de segurança do trabalho, as condições ambientais para que melhore como um todo a qualidade de vida dos trabalhadores. Bom, e agora? O que fazer? Como eu disse para vocês, essa é uma disciplina que tem o intuito de motivá-los, né, a abraçarem a causa da conservação e da proteção ambiental, porque a vida de todos nós depende disso. Então, nas próximas aulas nós vamos trabalhar conteúdos, né, mais específicos. Essa foi só uma aula introdutória de conceitos básicos. Nós vamos trabalhar de conteúdos mais específicos a respeito da proteção do meio ambiente. Então eu espero que vocês levem essa disciplina a sério, porque é uma demanda social muito grande, há um apelo social muito grande, e as indústrias elas estão hoje procurando profissionais que entendam sobre legislação e proteção ambiental para atuarem nas suas unidades. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.